A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição de número 11, que traz por título Sofrimento, é possível escapar dele? Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas, da lição de adultos até jardim de infância e agora também do discipulado. E eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Lição de número 11 do Juvenis, do quarto trimestre de 2024, que traz por título Sofrimento, é possível escapar dele? Veja só, se você é professor, sempre recomendo inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque já está disponível em nosso canal. Isso mesmo, vai em nosso canal, clica em vídeos ou em playlist. Assim você terá acesso a todos os nossos materiais, tá bom? Nós postamos os nossos vídeos com 2 semanas de antecedência, para você ver. Eu estou gravando essa aula no dia 25 de novembro e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Assim você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento do mesmo. Aqui você pode perguntar: o crente fiel pode passar por sofrimento? Será que o sofrimento é causado por causa do pecado? Ou seja, se a pessoa está sofrendo, é porque a pessoa está em pecado? Pergunte também, é possível escapar do sofrimento? Ou como escapar do sofrimento? Faça as perguntas e deixe a sua turma participar. Aqui é o momento de você vai estar verificando o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. E eu tenho dito, se nesse primeiro momento ninguém responder, fica tranquilo e também não responda. Deixa a sua turma na curiosidade, até porque essas perguntas serão respondidas no decorrer da sua aula. Agora vamos para o nosso versículo em destaque, onde está escrito: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Talvez, quando eu estava lendo este versículo, você ficou esperando que eu falasse o seguinte: e nós também venceremos. Mas isso não está escrito não, tá bom? O que está escrito é que Jesus Cristo, ele venceu o mundo. E não está escrito que nós vamos vencer o mundo. Mas nós entendemos isso. Isso é a nossa aplicação, interpretação bíblica. Se Jesus venceu, nós vamos vencer. Mas é errado você falar que está escrito. Então veja só, neste versículo, Jesus deixa bastante claro que enquanto estivermos aqui nesta terra, haverá sofrimento, dificuldade, adversidade, porque estamos nesta terra e teremos aflições. Então, prepara o lombo. Agora vamos para o nosso devocional, que é a nossa leitura diária. É por isso que lá em nosso Instagram, pegue endereço para já estar nos seguindo. Anote aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias eu estou postando um cartaz bonito organizado referente à leitura diária do Juvenis. E toda quarta-feira nós postamos também em nosso Instagram um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos alunos. Fique à vontade para baixar e compartilhar para o mesmo. Agora a leitura diária de segunda-feira. O sofrimento de Jó.
Na terça, o sofrimento de Jeremias. Na quarta, o sofrimento dos profetas. Na quinta, o sofrimento do Messias. Na sexta, o sofrimento de Paulo. No sábado, o sofrimento dos crentes da igreja de Éfeso. No domingo, sofrimento. É possível escapar dele? O que você acha? Deixa aqui a sua opinião, por gentileza. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Atos, capítulo 27, versículo 18 ao 25. Recomendo fazer uma leitura compartilhada. Isso mesmo, vamos colocar os nossos juvenis para estarem lendo a palavra do Senhor. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, que é o Conectado com Deus. Quem gosta de sofrer, passar por problemas e decepções? Ninguém. E por que o sofrimento atinge pessoas boas, às vezes, até os cristãos mais piedosos? O sofrimento é uma realidade após o pecado original, a qual todos estão sujeitos, crentes e ímpios. Na atualidade, temos visto muitos influenciados pela teologia da prosperidade, não aceitarem passar por dores, dificuldades ou qualquer outro tipo de aflição a qual estamos sujeitos nesse mundo. Caso isso aconteça, afirmo que é decorrência de algum pecado, de falta de fé ou de oração. Seriam esses os reais motivos das aflições desta vida? Tal argumentação é bíblica? É o que vamos aprender nesta lição. E se prepare, viu? Porque aqui o alimento é forte. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: por que existe o sofrimento? No começo, Deus criou o homem para ser justo e tudo perfeito, mas o ser humano escolheu obter o conhecimento do mal. Dessa forma, por meio de sua desobediência, o pecado entrou no mundo, trazendo sofrimento, dor física, mental e espiritual. A primeira dor foi o afastamento de Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo de número 8. Veja só, professores, a causa do sofrimento, a causa das dores, do sofrimento, está no pecado. Primeiramente, cometido por Adão e Eva lá no jardim do Éden. Deus criou o homem para ser uma bênção, para estar guardado, protegido, abençoado por Deus. Deus preparou o homem, Deus criou o homem para que este pudesse receber o seu cuidado, a sua atenção e as suas bênçãos. Mas, no entanto, o homem resolveu pecar. E por causa do pecado, vieram também as consequências do pecado. Presta atenção, uma das consequências do pecado é o sofrimento. Então, por que surgiu o sofrimento, pastor? Por causa do pecado original de Adão e Eva. Entendeu a sua origem? Essa origem do sofrimento, das tribulações, das angústias que nós sofremos aqui nesta terra. Mas vamos estudar mais um pouco com relação a essa temática. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: visão no Antigo Testamento. No Antigo Testamento é bem explícita a associação feita entre o sofrimento físico, o pecado e a ira divina. Há, de fato, alguns exemplos, como o caso de Miriam, que ficou leprosa por falar mal de Moisés. Vemos o rei Uzias, que também adoeceu por ter praticado um grave pecado. Entretanto, não podemos pegar esses textos isolados, pois, biblicamente, o sofrimento não significa exclusivamente que alguém esteja em pecado. Muitos homens de Deus também sofreram. O próprio Filho de Deus, conforme profetizou Isaías, foi um homem de dores. Isaías, capítulo 53, versículo 3 ao 5. Professores, prestem bem atenção. A causa do sofrimento, das dores, está no pecado original de Adão e Eva. A partir daquele pecado, o homem ficou sujeito a todos os males, sofrimento, a morte, tribulações, aflições. Até aí, ok. Mas isto não significa que toda pessoa que está sofrendo é porque ela cometeu o pecado. Ela está em pecado. Ela desobedeceu a Deus. Não significa isso. Por exemplo, como destacado aqui na lição, tem pessoas na Bíblia Sagrada que pecaram,
E por causa desse pecado, Deus permitiu que estes ficassem doentes. Destacado aqui Miriam e o rei Uzias. Mas isso é algo à parte. Esse foi o trato que Deus resolveu dar a este. É uma exceção e não regra. Por isso que nós não podemos pegar textos isolados e fazer disso de uma doutrina, pois isso não significa que todas as pessoas que estão sofrendo é por causa do pecado. Como foi destacado, muitos homens de Deus, olha, sendo fiéis, passaram também por tribulações. Destaco aqui o próprio Jesus. Jesus não pecou. Agora vou te perguntar, Jesus sofreu pouco? A angústia foi pouca pelo amor de Deus? E veja que Jesus não estava em pecado, mas, no entanto, aqui nesta terra, ele teve aflições, tribulações. Então, estar passando por tribulação, por sofrimento, por doenças, não significa que seja por causa do seu pecado. Ok? Alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: Os amigos de Jó. No livro de Jó, vimos que os seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, reforçam a ideia de que as enfermidades e o sofrimento são resultados da ira divina, devido à iniquidade cometidas. Eles acusaram Jó de ter cometido algum pecado, pois, segundo o entendimento deles, os justos não passam por aflições, mas somente os transgressores. Sabemos que tal maneira de pensar é equivocada. Infelizmente, na atualidade, com a propagação do enganosa da teologia da prosperidade, muitos também passaram a pensar assim. Porém, é importante lembrar de que os amigos de Jó foram repreendidos pelo Senhor. Jó, capítulo 42, versículo de número 7. Veja só, tem muitas pessoas que até hoje, mas não começou hoje, mas até hoje, diz o seguinte: se a pessoa está sofrendo, está doente, está cheia de tribulações, é porque esta pessoa está em pecado. E veja que desde o início as pessoas já associavam o sofrimento é causado por causa dos seus pecados. Ou seja, se você está sofrendo, é porque você pecou e não se arrependeu, não fez os sacrifícios, não confessou seu pecado, não fez os rituais que deveria ser feito. Por causa disso, você está em pecado e precisa pedir perdão a Deus, porque o próprio Deus está lhe castigando. Assim pensam as pessoas que defendem que as enfermidades acontecem ou surgem, ou sofrimento, por causa do pecado. Mas, no entanto, é necessário destacar: esta é a visão da teologia da prosperidade, que o seu foco é riqueza, bem-estar, a todo custo. Ou seja, você não pode passar por dificuldade. Se está passando por dificuldade, é porque está em pecado, ou porque você não tem fé, ou porque você não tem comunhão com Deus. Assim prego e ensino as pessoas, os adeptos da teologia da prosperidade. Mas, no entanto, a teologia da prosperidade, ela não tem a base bíblica fortificada, fortalecida no Senhor. São utilizados textos isolados, e nós já sabemos que textos isolados podem virar um pretexto para heresia, e devemos nos afastar. Por exemplo, quem está em pecado é que vai passar por sofrimento. Paulo não estava em pecado e passou por sofrimento. Então, nós não podemos dizer, em hipótese alguma, que o sofrimento é causado porque aquela pessoa pecou. Destaco: o sofrimento veio ao mundo por causa do pecado original de Adão e Eva. Por causa disso, todos nós, orando ou não orando, buscando ou não buscando, estamos sujeitos ao sofrimento. Entendeu, professor? Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: Visão no Novo Testamento. Quando Jesus deu início ao seu ministério terreno, as pessoas também pensavam dessa forma: Jesus tem poder para curar toda e qualquer enfermidade, mas tal poder não nos isenta de enfrentar adversidades e doenças.
Observamos também no Novo Testamento as pessoas associarem as enfermidades a pecados e a ira de Deus. Tomemos como exemplo o capítulo 9 do Evangelho de João. Os discípulos de Jesus queriam saber, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego. Jesus então explicou que aquela doença não era culpa de ninguém, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Quando o homem foi curado, o nome do Senhor foi exaltado. Veja isso no versículo 31 a 33. Veja só, esse pensamento, esta ideia que a doença é causada por causa do pecado da própria pessoa. Desde o início as pessoas já pensavam assim. E na época de Jesus não era diferente. Aqui, por exemplo, é quando foi questionado a Jesus. Jesus, este daí está doente, está cego. Quem foi que pecou? É pecado dele? Foi pecado dos pais dele? Quem da família pecou? E por causa disso ele está sofrendo, recebendo o pagamento dos pecados, seja dele ou da família. Então, Jesus traz uma grande revelação, dizendo que este não pecou, não foi também os pais dele, mas esta doença é para que possa se manifestar a glória dele, porque era propósito de Deus que Jesus Cristo curasse ele. E através desta cura, muitas pessoas aceitariam a Jesus. Muitas pessoas reconheceriam o poder de Deus na vida de Jesus. E por causa disso, Jesus realiza a cura e o nome do Senhor é glorificado. Então, aprendemos que nós não temos autoridade para definir a causa da doença de um e do outro. Ah, pastor, é por causa disso, é por causa daquilo. Não. Nós não podemos definir a causa da doença de ninguém, porque muitas pessoas poderão ficar doentes e Jesus Cristo curar para que o nome dele seja glorificado. Vão ter pessoas também que vão ficar doentes e vão ser curadas através dos médicos, dos remédios. Tem pessoas que vão ficar doentes e vão vir a falecer. Faz parte do processo aqui nesta terra. Mas em tudo, o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na sua vida e na vida da sua igreja. Converse com seus juvenis sobre a necessidade de buscar o Senhor. Porque Deus ele tem poder de curar qualquer doença, mas tudo é feito segundo a sua vontade e não a nossa vontade. Deu para você entender? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita glória! Ele disse, aqui o alimento é forte. Mas quero saber o seguinte, está gostando? Entendendo? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ativa o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? É seu parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte. Enviamos atividades online, cruzadinhas, caça-palavra, charadas bíblicas referente à lição, atividades em PDF, resumos, explicações, gráficos, slide, videochamada, despertador, ideias para encerramento do trimestre, ideias de apresentações, ideias de lembranças. Enviamos vários materiais para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É
praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título Exemplos de servos de Deus. No item 1, o profeta Jeremias. Jeremias foi comissionado pelo Senhor para profetizar a Judá e as nações. Entretanto, sua vocação, obediência e fé não lhe pouparam de enfrentar dores, lágrimas e tristezas. Pelo contrário, por ser fiel, ele chegou a ser lançado na prisão, levado contra sua vontade para o Egito e sofreu uma das piores dores humanas, a rejeição. O profeta foi rejeitado até mesmo por sua própria família, amigos, vizinhos e sacerdotes. Contudo, a dor e o sofrimento não foram capazes de fazer com que ele desistisse da sua vocação. Veja só, agora vamos estudar alguns personagens bíblicos que tiveram destaque, que foram homens de Deus dedicados, que cumpriram conforme a missão do Senhor, que fez tudo segundo a vontade de Deus. Mesmo assim, passaram por humilhações, sofrimento, tribulações. Tudo isso para você entender que sofrimento, doenças não são causadas por causa do pecado da própria pessoa ou de algum familiar. Aqui você vai ver homem de Deus como o profeta Jeremias, que foi temente ao Senhor, que orava, que buscava, que jejuava, que ouvia a voz de Deus e transmitia segundo a vontade do Senhor. Este, mesmo fazendo a vontade de Deus, sofreu perseguições, humilhações, rejeições pela própria família, sacerdote. Quanto mais Jeremias fazia a vontade de Deus, olha, mais sofrimento vinha sobre a sua vida. Pensa que situação. E você quer ser um Jeremias? Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, o item 2, que traz por título Jesus Cristo. Até mesmo Jesus, nosso maior exemplo, antes de ser crucificado, sofreu os açoites e a zombaria dos soldados. Os guardas romanos escarneciam dele, colocando-lhe uma coroa de espinho. A multidão que havia se beneficiado com seu pão, seu amor e seus milagres, agora gritava: crucifique-o! Depois de muita tortura, Jesus foi levado até o lugar da sua crucificação. Alguns que o amavam choravam ao ver seu sofrimento, enquanto outros riam. Mateus capítulo 27, versículo 11 a seguir. Veja só, nós temos também o próprio exemplo de Jesus. Vai dizer que Jesus não foi fiel? Vai dizer que Jesus teve pecado? Não, Jesus não pecou e em tudo foi fiel a Deus. Mas, no entanto, sofreu, chorou, foi humilhado, foi tentado. Tudo isso Jesus Cristo passou. Então você já vai aprendendo. Se Jesus Cristo, enquanto homem, passou por todo tipo de sofrimento, será que vai ser eu, vai ser você que não vai passar por sofrimento? Que não vai ter luta, que não vai ter adversidade, que não vai ter prova, que não vai ter rejeição? Se Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, passou por tribulações, imagine só eu e você, comedor de farinha, de carne do sertão, carne de jabá, bananinha da terra. Eita glória, eu gosto, viu? Imagine só nós não vamos passar por essas tribulações, por esse sofrimento. Então, nada de ficar pregando, insinuando por aí que a pessoa está em sofrimento por causa do pecado, porque Jesus sofreu e não foi por causa do pecado. Mas vamos dar seguimento ao nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título o apóstolo Paulo. Paulo sofreu prisões, apedrejamento, foi açoitado, sofreu frio, fome, enfrentou muitos perigos. Tudo isso ele sofreu por amor do evangelho. Certa vez, quando prisioneiro, em uma viagem de navio à Itália, junto a outros presos sob tutela militar, o navio naufragou. Após dias de dificuldade,
Paulo e os tripulantes sobreviveram e foram parar na ilha de Malta. Se não bastasse o naufrágio, o frio e a fome, ele foi picado por uma víbora. Paulo viveu uma tragédia atrás de outra, contudo permaneceu firme na fé. E o nome de Jesus foi glorificado e anunciado a várias nações. Paulo passou pela seguinte situação: parece que tudo estava dando errado. Tudo que Paulo fazia estava dando errado. Apanhou, foi humilhado, foi preso, foi humilhado, foi rejeitado, desprezado. Meu Deus do céu. Paulo foi passando por tudo. Foi levado para a Itália para ser condenado, ser julgado. Nesse percurso dali, o navio afunda. E agora como é que fica? Paulo consegue sobreviver do naufrágio. No entanto, quando ele chega na ilha, pensando e talvez dizendo, agora estou livre, estou salvo, é picado por uma cobra. Eita! E o povo, por certo, falava, esse daí deve estar em pecado. Os deuses devem dar conta a ele. Por quê? Foi preso, o navio afundou, ele conseguiu sobreviver, chega aqui agora na ilha, é picado por uma cobra. Esse tem que morrer porque os deuses querem a morte dele. Ele deve ter feito algo que deixou os deuses irados. E na verdade não foi. Enquanto estivermos aqui nesta terra, estamos sujeitos a sofrimento e a tribulação. Você sendo ou não fiel a Deus, adorando ou não a Deus, nós poderíamos passar por adversidade. Sim, pastor, então qual a diferença de ser cristão e não ser cristão? Então, por que ser cristão se nós também passamos por tribulações, por sofrimento, igualmente as pessoas que não são cristãs? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu vou dar a minha. Presta bem atenção. Estamos sujeitos a sofrimento e a tribulação, mas a diferença é que Jesus vai estar conosco. Veja o apóstolo Paulo, mesmo na prisão, olha, ele e Silas estavam adorando a Deus. Sabe o que é isso? Paz de espírito, tranquilidade, confiança. Mesmo Paulo e Silas passando por prisão, humilhação, sofrimento, eles estavam em paz. Lembre também o apóstolo Pedro, lá na prisão, pensa a situação, na prisão, sem ter culpa alguma. Sabe o que foi que Pedro estava fazendo? Dormindo tranquilo. Sabe o que é isso? É Cristo Jesus em nossa vida. Nós podemos passar por tribulações, sofrimentos, doenças, como qualquer outra pessoa, mas nós temos a certeza, a esperança, a convicção que Jesus vai estar conosco. Vamos passar pela prova dando glória a Deus. Você pode acreditar nisso? É uma palavra profética na minha e na sua vida. Vamos passar pelas adversidades desta vida, dando glória a Deus. Quem está comigo, deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Eita, eu lhe disse que o alimento é forte, mas vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Nós estamos lançando a nossa turma do curso Descomplicando a Gestão da EBD. Será um curso com foco na gestão, na administração, para superintendentes, para pastores, professores, até mesmo aluno. Mas vamos estar ensinando como gerir a sua EBD, projetos, atividades, equipe, motivação, trabalho, subsídio. Todas essas informações vamos estar fornecendo em nosso curso Descomplicando a Gestão da EBD. Se você quiser saber mais informações, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, para que você possa obter informações com relação ao nosso curso Descomplicando a Gestão. Venha! Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título O Fim do Sofrimento. Você já parou para pensar que não sabemos lidar com a morte porque não fomos criados por Deus para morrer? A morte física e espiritual é uma das consequências da queda. Todavia, Jesus Cristo venceu a morte. Observe que todo sofrimento tem um propósito, tanto para edificar, fortalecer a fé, servir de testemunho, gerando conversões e, sobretudo, para provar que somos totalmente dependentes de Deus e que apenas Ele tem o controle de todas as coisas.
Quando confiamos na maneira de Deus trabalhar, crendo que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, lidamos melhor com os momentos difíceis da vida. Precisamos entender que enquanto estivermos neste corpo, somos sujeitos a todo tipo de sofrimento, mas temos uma esperança de que no céu, no lar, que Jesus nos foi preparar, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Ou seja, não haverá mais sofrimento. Creia que tudo isso será um fim, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Veja isso no versículo 5. Aleluia! Preste atenção, professor. É necessário você destacar para os seus juvenis que aqui nesta terra estamos sujeitos às tribulações, ao sofrimento. Mas, no entanto, existe a promessa de Deus para a nossa vida, que um dia nós receberemos um corpo glorioso, transformado, restaurado, modificado, um corpo incorruptível. E este corpo que nós vamos receber, olha, quando é que isso vai acontecer, pastor? No momento do arrebatamento da igreja. Assim, e com este corpo, nós não teremos mais sofrimento, tribulação, angústias, doenças. Então, nós temos a esperança de um dia recebermos um corpo glorioso, transformado, aonde não haverá dor, não haverá sofrimento. Nós não vamos morrer mais com este corpo e estaremos transformados pelo poder e a glória de Deus. Logo, vale a pena ser fiel às tribulações desta vida, às lutas, às provações. Não estou dizendo que é fácil, porque só sabe o que é a dor quem está passando. Só sabe o que é a luta aquele que está passando. Nós não podemos desprezar ou diminuir a dor de ninguém. Agora, nós devemos ter esperança. A dor, o sofrimento não pode tirar, não pode matar, não pode aniquilar a esperança de um dia morarmos com Cristo Jesus no céu. Eu sei que o sofrimento dói, eu sei da angústia, do sofrimento não é fácil, mas nada pode tirar sua esperança de um dia estar com Cristo, receber esse corpo e assim não mais sentir dor nem sofrimento. Vai valer a pena. Vale a pena ser fiel, buscar o Senhor, passar pelas provações, pelas lutas e continuar sendo fiel. Tem muitas pessoas que só conseguem ser fiel quando está na abundância, está tranquilo na sua vida. Quando vem a prova, uma adversidade, começa a murmurar, reclamar e perder as bênçãos do Senhor. Encerro nesse momento dizendo: passe pela prova dando glória a Deus. Não é fácil, mas é possível. Agora vamos para a nossa conclusão. Lembrando, a nossa dinâmica já está disponível em nosso canal. Fique à vontade para assistir e realizar com a sua turma. E vou dizer, viu, está uma bênção. Mas vamos para a nossa conclusão? Na lição deste domingo, aprendemos que todos os crentes e ímpios estão sujeitos à dor e ao sofrimento. Deus muitas vezes permite as dificuldades para nos provar, porém, o mais importante é que Ele nunca nos deixa sozinho. Essa ideia de que a vida do crente será um mar de rosas não é bíblica. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas que podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. João capítulo 16, versículo 33. E nós somos mais do que vencedores por meio do seu infinito amor. Romanos capítulo 8, versículo 37. Ou seja, Jesus Cristo venceu o pecado, Jesus Cristo venceu as tentações, Jesus Cristo venceu a morte. Então, nós, através da sua vitória, através da conquista dele, através da vitória de Cristo, nós também somos mais do que vencedores. A vitória é nossa. Agora, a gente não pode abrir mão da santidade, da comunhão, da adoração. Não troque Cristo por nada. Não abra mão da sua fé, não abre mão da sua fé. Continua servindo, adorando. Ah, pastor, mas eu sou único. Continua. Ah, pastor, ninguém me valoriza. Continue buscando ao Senhor, porque valerá a pena. Amém? Entendeu? Deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Quero saber o seguinte: você gostou? Entendeu? Ficou em dúvida? Eu preciso saber. As minhas aulas têm que ser participativas, viu? E faça de tudo. E lembrando, se você quiser esta aula por escrito, é só você acessar o nosso blog. Coloca
Coloca no Google aí, Descomplicando a Teologia EBD, você vai ter acesso a vários comentários. Isso mesmo, nós temos a lição comentada, a lição descomplicada e vamos colocar também a lição explicada. Lição comentada é uma explicação, lição descomplicada é praticamente esta aula e a lição explicada também. Tudo isso está em nosso blog gratuitamente e lá também tem a dinâmica. Fique à vontade para estar olhando o nosso blog, compartilhando, comentando, será uma bênção. Deus te abençoe e até a dinâmica. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.